Essa aula de hoje, eu acho que é a mais importante de todos os mandamentos, porque ele é sobre o amor, não é? Amai-vos uns aos outros. E aí eu vou fazer aqui o que eu sempre faço em todas as aulas, e aí eu quero dar uma ênfase maior nesses dois versículos aqui. Primeiro, dizer que Jesus, ele ligou o fundamento da fé judaica, que é o Shema Israel, né? Ouve Israel. Ele ligou esse mandamento ao mandamento de amor ao próximo, né? Shema Israel. Ele fundamenta a fé judaica na fé em um único Deus, né? Eu sempre tinha lido para vocês o versículo de Deuteronômio 6:5, mas por conta desse detalhe eu quero ler o 4 ou 5. O mandamento é o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A criança judaica, ele começa a ouvir esse mandamento antes de aprender a falar. Antes de aprender a falar, o judeu que tem fé, ele recita esse mandamento 2 vezes por dia, né? De manhã e de noite. E antes da criança aprender a falar, ela fica ouvindo esse mandamento. E quando ela aprende a falar, antes de escrever, aprender a escrever, eles decoram esse mandamento. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O outro mandamento, que Cristo falou, né, que ele uniu a esse mandamento de amar a Deus, foi amar o próximo, né? Então, Jesus falou assim: não vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Aí, como eu já tinha colocado várias vezes, algumas vezes, né, existe um novo mandamento, que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. É interessante também dizer sobre o contexto desse novo mandamento, porque vocês estão vendo aqui João 13, né? Isso foi na última ceia, no momento da última ceia. Então, quando Jesus estava fazendo um discurso de despedida, vamos colocar assim, né? Porque ele continuaria presente, né? Mas ele ia passar pela morte, e depois ele continuaria presente entre os discípulos, como está até hoje, mas não da forma física, não como homem, da forma como ele estava, né? Então, foi justamente nesse contexto, logo após Judas ter saído, porque Judas, a gente não leu aqui os primeiros versículos desse capítulo de João, mas Judas tinha saído, né? Ele falou: Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. E depois que Judas saiu, ele compartilhou com os 11 que ficaram esse mandamento, né? Ele fala como um novo mandamento. E, como eu tinha dito das outras vezes, a implicação desse mandamento é a seguinte, né? Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, como eu já falei várias vezes, esse mandamento ele implica em entrega, né? Em entregar a si mesmo por nós. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, como eu falei, foi uma elevação do grau, uma elevação do nível do mandamento, que antes era só amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, e agora amar o próximo como Cristo amou a igreja. A gente falou de todos esses mandamentos, né? Desses que estão em vermelho na tela. E hoje a gente vai falar desses 3 de azul: amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros e saudai-vos uns aos outros. Dando ênfase, muita mais ênfase no primeiro, que eu falei que eu acho que é o mais importante desses mandamentos, né? Como o próprio Cristo falou, né? E na outra semana a gente fala então dos 2 últimos: edificai uns aos outros e não consumais uns aos outros. E esse mandamento de amar o próximo, ele está em todo o Novo Testamento. É um mandamento assim que a Bíblia é bem clara em relação a esse mandamento. E nós vamos ler vários versículos, né? São vários versículos sobre amar o próximo.
E a gente vai ver como isso foi bem enfatizado, né? Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, nisso também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nesse mesmo momento, porque como eu falei, ele estava lá Jesus estava fazendo a última ceia, a ceia com os seus discípulos, né, com os apóstolos, né? Isso foi, a gente tinha lido João 13 e mais adiante, João 15, né, na mesma circunstância, na última noite de Cristo, né, como um homem, né, antes da crucificação. Então ele explicou melhor. Ele falou assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o próprio Cristo está explicando aqui que a implicação do amor, né? Ele fala assim, que ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E era exatamente o que ele estava prestes a fazer, né? Foi um momento em que ele estava muito próximo de ser crucificado. Então, depois desse momento aqui, ele saiu, os soldados, ele foi orar lá no Getsêmani. Depois Judas chegou com os soldados, prenderam ele e levaram lá para a casa de Caifás. A gente conhece a história, não é? E ele disse: vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele foi bem claro dizer que o amor dele, ele estava dando a vida pelos seus amigos, né? E isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então é bem claro o que Jesus estava querendo dizer com esse mandamento. Então, assim, fazendo um link com o primeiro mandamento de todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Ele mostra aqui que isso se resume em toda a lei. É isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como ele, Cristo, se amou e se entregou pelos amigos, se entregou por toda a humanidade. Agora, da mesma forma que na semana passada a gente falou sobre os servos, que todos eles, tanto o servir, né, a mordomia, tanto Pedro, Paulo, Tiago e João, todos eles citaram, né, sobre o serviço. Da mesma maneira, eu posso dizer que Paulo, Pedro, João, Tiago e o autor de Hebreus, todos eles enfatizam esse mandamento de amar aos outros. Então, por isso que eu falei que é um mandamento que é muito claro e que está em todo o Novo Testamento, esse amar ao próximo como amar aos outros, né? Amai-vos uns aos outros. Paulo fala aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Outro ponto que no Novo Testamento ele usa a palavra amor de duas formas, né? Esse mandamento, amar uns aos outros, ele usa também essa expressão amor fraternal. Então, em alguns versículos ele fala referência ao amor fraternal, né? E em alguns versículos o amor fraternal está dentro do mesmo versículo, está falando de amar uns aos outros. Então, nesse exemplo de Pedro aqui, ele fala o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de um coração uns aos outros ardentemente. Então ele está dizendo aqui que pela nossa obediência à verdade e por o nosso amor fraternal não fingido, não hipócrita, nós temos que amar de coração uns aos outros ardentemente, né? O mandamento de amar uns aos outros de maneira verdadeira, né? Em obediência à verdade. João, né, que também é reconhecido como um apóstolo do amor, ele fala, né, ele fala, inclusive, no Evangelho de João, foi que a gente teve a maior narrativa sobre aquela última noite de Cristo, né? Foram, se não me engano, 3 ou 4 capítulos dedicados somente ao que Jesus falou na sua última noite. E lá em 1 João, né, na carta que ele escreveu: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Então,
veja como ele se repete, como é bem repetitivo lá na Bíblia, né? Por todos os apóstolos, né? Como eu falei, por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago e pelo autor de Hebreus, esse mandamento, né? E essa repetição enfática, ele mostra da importância do mandamento. E como eu falei, ele é tão importante que ele está ligado ao maior de todos os mandamentos, né? Cristo, ele fez um link, uma união, né, de amar o próximo com um amor ao próprio Deus, né? Deixou esse mandamento bem junto um do outro. Romanos 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele mostra aqui, né, ele fala nesse texto aqui que o cumprimento da lei é amor. Quando a gente, todos esses mandamentos que ele cita, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, todos esses mandamentos se resumem a amar o próximo. No momento que você está amando o próximo, você está cumprindo toda a lei, você está sendo cumprida, né? Esse versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, é isso aqui Paulo falando, né? Coríntios, né, tem aquele capítulo só sobre o amor, né? A gente vai falar só o primeiro versículo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como um símbolo que retine. Então, ele fala que isso, se a nossa palavra não for prática, não for viva mesmo, é só barulho, é igual um sino fazendo barulho, né? Então, assim, a nossa palavra não pode ser somente da boca para fora, tem que ser viva, a gente tem que viver o que a gente fala. E mesmo Coríntios 16, né, 1 Coríntios, seguindo, né, na mesma carta, ele fala o seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor, né? Então, ele é bem claro nisso aí, em enfatizar, né, que tudo tem que ser feito com amor. Na carta de Gálatas, Paulo fala o seguinte: e não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então ele está dizendo isso assim: continua fazendo o bem, que na hora certa você vai ter o resultado, né? Se você não desfalecer, na hora certa vai ter o resultado. Se não cansarmos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, né? Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, um detalhe interessante, que ele fala o seguinte, que o amor, ele deve ser prioritariamente aos nossos irmãos. Nós temos que amar todas as pessoas, mas os nossos irmãos, ele tem que ser uma importância maior ao amor para com o irmão, né? Isso é igual lá no mandamento de Levítico, né? Que o judeu tinha que amar o próximo, e ele entendia o próximo como outro judeu, né? Como outro irmão, outro judeu. E aqui, Paulo, que era professor da lei, né? Ele conhecia bem o Velho Testamento, ele está dizendo isso: a gente tem que amar, fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Em Efésios, ele fala o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui a exortação é que a gente imite a Deus, né? Imite ao nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o nosso Pai, o nosso Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Cristo é o nosso Salvador. E temos essa ordem de imitar a Deus. Também como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis em Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortemos, irmãos, a progredir cada vez mais. Então, Paulo está dizendo aqui que os tessalonicenses, eles conheciam essa ordem, estavam bem instruídos da ordem de Deus, eles estavam praticando isso com todos os irmãos na Macedônia, na região lá de Tessalônica, onde eles estavam, e Paulo está exortando a eles que progredisse cada vez mais no cumprimento desse mandamento. Agora, como eu falei, o autor de Hebreus, ele também fala sobre amor, né? Então, Hebreus 10, 24. Consideremos nós também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E em Hebreus 13, 1 fala o seguinte: seja constante o amor fraternal. Então, o amor uns aos outros e o amor fraternal estava presente na vida de todos os apóstolos. 1 Pedro, outro versículo de Pedro, ele fala o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, ele fala o seguinte, que esse amor, quando você ama as pessoas, você deixa de pecar, por incrível que pareça. Então, assim, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando a gente está praticando o amor, exercendo o amor, a gente está deixando de pecar. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui, né, nesse versículo que a gente tinha comentado na outra semana, está o serviço, né, porque é amar, e esse amar ele implica em serviço mesmo. Aqui João: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. Então ele está falando o seguinte: quem ama o irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, porque quando o caminho está iluminado, a gente não vai tropeçar. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, ele mostra isso, que quando a gente está amando o irmão, a gente não tropeça, porque a gente está fazendo o que é certo. Porém, quando a gente odeia o irmão, né, a gente não sabe para onde vai, a gente fica perdido, começa a ter atitudes perdidas. Aqui João também, né? 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. E seguindo, né, 1 João 3,23 fala: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O que a gente tem que fazer? Crer, né? Crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele mostra que quem não ama é porque não conhece a Deus, não conheceu ainda Deus, né? Então, se a gente não consegue expressar esse amor, a gente precisa conhecer a Deus, precisa se converter, né, e se entregar ao Senhor. Porque quem não ama não conhece a Deus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui mais uma vez João fala a mesma coisa, né, sobre amar o próximo. E é interessante esse aqui, porque ele falava sobre ver a Deus, né? E seguindo no mesmo capítulo, né, no versículo 19, ele fala o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão.
E aqui ele é bem claro nessa questão, né? Se nós não amamos nosso irmão, que está na nossa presença, está na nossa frente, está é o nosso próximo, está junto de nós, como é que a gente vai amar o próprio Deus que nós não vemos, né? Porque ele falou ali que ninguém viu a Deus. Então, se a gente ama a Deus, a gente também tem que amar o irmão, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Então, se nós temos esse compromisso com o Senhor, né? Se amamos o Senhor acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, então nós também amamos o nosso irmão. João fala assim: e agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Jesus está dizendo aqui que nós temos que ser misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. Nós devemos amar os nossos inimigos, porque o nosso Pai, ele ama até os ingratos, né? Porque Deus é bom, né? Deus é amor e Deus é bom. Então, por causa disso, nós temos que amar. Se a gente tem que amar até os nossos inimigos, principalmente, como Paulo falou lá em Romanos, amar aos nossos irmãos na fé. O amor é uma atitude ou afeição interna que se manifesta em comportamentos e ações caracterizados pela boa vontade e que procura contribuir unicamente para o bem da pessoa amada. É interessante que o oposto do amor é o egoísmo, né? O ódio também é um sentimento que se opõe ao amor, mas o egoísmo ele é bem característico, porque enquanto a pessoa que ama, ela quer dar, quer contribuir com a outra, a pessoa egoísta só pensa em si próprio, só quer tirar do outro. Então, quando você ama o outro, você quer ajudar, você quer dar, auxiliar o outro, o egoísta só quer tirar do outro, só quer tomar do outro, só pensa nele mesmo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem fazem caminhando por sua jornada de modo digno de Deus. Se por causa da comida teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ele está mostrando o seguinte, que se a comida entristece o irmão, comer determinadas práticas, né, a gente deve parar de comer por amor ao próprio irmão. Paulo é mais claro nisso aí, ele fala assim: por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Aí Jesus, concluindo aqui, da mesma forma como ele fez, nós também temos que fazer. Bom, os outros dois mandamentos são bem rápidos, aceites uns aos outros. Nessa nova versão internacional, ele fala aceite-vos uns aos outros. Na versão que eu gosto mais, a Almeida Revista e Atualizada, ele fala assim, acolhei-vos uns aos outros, certo? Então, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E o que é esse acolhimento, né? Aceitar nosso irmão em Cristo livremente, sem constrangimento ou preconceito, reconhecendo como parte do mesmo corpo. E aceitar para dentro da comunhão todos os que são de Cristo, independentes das diferenças, formação, raça, cultura, posição social, doutrinas que não são fundamentais para a fé, etc. Então, é um sentimento inclusivo, né? Então, nós
temos que fazer com que nosso irmão se sinta acolhido por nós, se sinta incluído por nós, aceito. Ele faz parte do corpo. Então, quando a gente, muitas vezes nós estamos assim, viajando para outros lugares, né, encontramos pessoas totalmente desconhecidas, mas quando a gente entra numa igreja para congregar junto com aqueles irmãos, nós somos da mesma família. E da mesma forma, quando um estrangeiro, né, que chega no nosso meio, ele tem que ser bem aceito, bem acolhido, porque ele também é nossa família. Então, o sentimento que Paulo orienta é isso: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. E na outra versão fala sobre aceite uns aos outros. Então, acolher e aceitar uns aos outros. Paulo fala um exemplo, né, de Filemon, que era um escravo, ele pede para que o patrão dele receba esse escravo da mesma forma, como um irmão. Ele fala o seguinte: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, ele está falando, né, sobre esse escravo que tinha fugido e que se converteu, né, e que Paulo tratava esse escravo como um irmão. E ele estava mandando de volta o escravo para o patrão, né, para o dono, vamos usar, né, o termo, a relação era de posse. E Paulo pediu que ele recebesse, acolhesse o escravo como um irmão, e um irmão caríssimo, como se fosse ele próprio, porque essa pessoa tinha sido muito, muito importante para o próprio Paulo, né? Então, Paulo está intercedendo para o escravo para que ele seja aceito da mesma forma como seria ele próprio se tivesse ido. E tem esse exemplo negativo, né, que a gente leu também na outra oportunidade sobre, se não me engano, sobre serviço, né, que o próprio apóstolo João ele faz uma queixa sobre essa pessoa Diófenes. Ele fala assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhes-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então ele está falando isso, que essa pessoa, ele não recebia o próprio apóstolo João, e nem recebia ninguém, nenhum outro irmão ele não recebia. Ele nem acolhe e nem deixava ninguém receber os irmãos. Uma pessoa meio problemática. Ele queria exercer primazia e era só ele. E o apóstolo João está recriminando esse comportamento desse Diótrefes. Outro exemplo negativo foi quando Paulo se converteu. Ele seguia a igreja e quando ele se converteu, as pessoas tinham medo próprio Paulo, porque e não queria receber Paulo, porque achava que era um fingido que ia lá entrar ali na igreja para saber quem era crente e destruir a igreja, né? É como se fala, gato escaldado tem medo de água fria. Mas Barnabé deu aquele testemunho que ele realmente ia se convertir de verdade, né? E que a igreja acolhesse o apóstolo Paulo, porque ele tinha sido uma conversão realmente verdadeira. E ele era muito útil porque ele tinha muita bagagem teológica, né? Ele conhecia muito a palavra do Senhor, né? Então, a gente tem que acolher uns aos outros, porque se a gente não fizer isso, a gente pode estar rejeitando aquele a quem Cristo, a quem Deus acolheu, né? Então, se nós não recebemos, não acolhemos o nosso irmão na fé,
a gente está indo contra o próprio Deus, porque o próprio Deus acolheu aquelas pessoas, né? E a gente está sendo resistente ao próprio Deus. E o último mandamento, que também é bem pequeno, fala sobre saudar uns aos outros, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, todas as igrejas de Cristo vos saudam. Eles sempre falam também isso, lá em Romanos, concluindo, ele fala sobre a saudação, né? E aqui em Coríntios também ele fala sobre saudação. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. E qual é a finalidade dessa saudação? Reconhecer, né, externamente a nossa união com Cristo e o nosso amor fraternal. Não ignorar a presença do irmão quando surgir a oportunidade de comunicação. Então, da mesma forma como nós temos que acolher e receber nosso irmão, né, a saudação cristã, ela tem essa finalidade. Então, assim, às vezes a gente está às vezes em uma posição de destaque e chega um irmão nosso numa situação um pouco mais complicada e nós temos que dar bom dia ao nosso irmão, falar com o nosso irmão, saudar o nosso irmão, cumprimentar o nosso irmão, não é? Porque nosso irmão, independente dele estar numa situação mais difícil ou não, porque a gente está reconhecendo aquela pessoa como irmão, não é? Por isso que a gente tem que amar, tem que saudar o irmão, né? Não ignorar a presença do irmão quando surge a oportunidade de comunicação. Então, a gente não pode ignorar as pessoas, fazer como se não existe, né? A gente não pode fazer isso nem com as pessoas que não são nossos irmãos, né? Quanto mais um irmão nosso, numa situação que chega, às vezes, bem alegre, bem feliz e é recebido com tanto desprezo, tanto descaso. Quando nós, aqui em Atos, ele fala, né, sobre saudação, ele fala o seguinte, né? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomeida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Então, Paulo viajava muito, né? E ele fez essa passagem por esse lugar, Ptolomeida, e passou o dia com os irmãos lá desse lugar, saudou, né? Esteve alegre por estar com aqueles irmãos, né? Ele estava em trânsito, mas mesmo assim ele teve o cuidado de ficar com aqueles irmãos lá, passar o dia com eles, né? De saudar, cumprimentar, conversar. Tem esse também Tércio, né? Que escreve essa epístola do saldo no Senhor, né? Então, o mandamento, ele também, praticamente todas as epístolas ele fala sobre saudação, né? Sobre que a gente deve saudar nossos irmãos. Bom, aqui a gente conclui aqui o nosso estudo, né? Faltou ler esses 2 versículos aqui. A igreja da Ásia vos sauda, no Senhor muitos vos saudam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa dele, todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, qual é a finalidade dessa saudação? Afirmar a identidade e a importância dos irmãos, criar um ambiente de afetividade e amor fraternal e promover a comunhão e unidade que estimule a expressão do amor de Cristo. Então, nada mais é do que a finalidade da saudação é promover a comunhão e unidade, né, no corpo de Cristo.